Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. O Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre inclusão no mercado de trabalho de pessoas transexuais, que enfrentam, além do preconceito da sociedade, as oportunidades na indústria que, infelizmente, são escassas. Por esse motivo, aqui no Parlamento Paulista, o projeto de lei de autoria do deputado Carlos Gianazzi dispõe sobre a reserva de vagas para travestis, mulheres e homens transexuais nas empresas privadas que recebem incentivos fiscais do Estado. Caso as empresas mencionadas nessa lei não cumpram as disposições acima, então ficarão sujeitas à perda dos incentivos fiscais e também encerramento das parcerias. É para falar mais sobre esse assunto que nós recebemos hoje aqui em nossos estúdios o advogado em Direito do Trabalho, Danilo Schettini, e de forma remota, Maia Durães, formada em Educação Física e atualmente em busca de uma oportunidade de emprego. Sejam muito bem-vindos, doutor e Maia. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição para bater esse papo que é tão relevante, tão importante para a nossa sociedade, sobretudo em relação às questões aí que envolvem o mercado de trabalho. Prazer é todo nosso. Doutor, vamos começar falando sobre a importância de projetos de lei dessa natureza que são criados para contemplar também essa situação enfrentada pela Maia e diversas outras pessoas. Mariana, a inclusão realmente é algo que depende muito da iniciativa aí do Estado, né? E nos seus três poderes, inclusive, tanto no âmbito executivo, quanto legislativo e judiciário. Historicamente, viemos, né, já com algumas inclusões de minorias na nossa legislação. Temos, por exemplo, a questão dos aprendizes, que as empresas têm que ter de 5% a 15%. Temos as pessoas com deficiência e as pessoas que são reabilitadas, que também a Lei 8.213 traz lá, no artigo 93, a necessidade de ter ali de 2% a 5% de vagas destinadas a essas pessoas com deficiências ou reabilitadas, mas infelizmente em relação às pessoas transgêneros, não há ainda uma legislação específica nesse sentido. Há algumas proteções que são aplicadas de forma um pouco mais genérica, que depende, quando é levado ao Poder Judiciário, de uma interpretação, e isso é sempre muito complicado, porque a interpretação não é algo, no meu ponto de vista, né, que deveria ser o principal para resolver, solucionar esse problema. Geralmente, quando as pessoas procuram o judiciário, é porque elas já sofreram algum tipo de violência. Então é importante, sim, o poder público se manifestar de alguma forma que proteja essas pessoas antes. Primeiro, para que inclua elas, de fato, no mercado de trabalho, na sociedade de forma geral, e quando eventualmente houver a não obediência a essas regras, aplicar aí a correta punição. Maia, traz um pouco para a gente da sua história e também das dificuldades que você enfrenta hoje. Claro. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui hoje. Eu sou muito... A minha transição ela é muito recente, ela tem 2 anos, então eu digo que eu sou uma filha da pandemia. Nessa pandemia, nós acabamos indo embora de São Paulo para tentar uma vida um pouco melhor, eu, meu esposo e meus filhos. Hoje nós temos 2 crianças, uma de 3 anos e um menino de 12 anos. Lá para onde nós mudamos, para o Rio Grande do Norte, eu consegui uma oportunidade de trabalho com telemarketing. Porém, eu vi que a empresa era inclusiva, porém as pessoas que trabalhavam na empresa não eram bem, como podemos dizer, elas não eram bem ajustadas para trabalhar com pessoas trans. Então, muitas vezes tinham trocas de pronomes, coisas que deixavam a desejarem muito. Aí acabei saindo de lá e voltei aqui para São Paulo. No momento não estou trabalhando porque estou com as crianças, nós estamos ainda em readaptação, mas estou procurando. Eu sou formado em Educação Física e para mim também é muito complicado por conta que eu tenho que reajustar os meus documentos e a faculdade ela me pede uma série de coisas que no momento, como eu não estou trabalhando, eu não tenho a oportunidade. Então, por conta de uma coisa jurídica da faculdade, eu não consigo dar continuidade com o meu trabalho. Essa situação que a Maia está falando, né, que é justamente o nome, o pronome, né, e poder fazer essa mudança nos documentos. Doutor, fala um pouco para a gente e também se isso tem crescido, né, se realmente as pessoas estão indo em busca desse direito. Sim, historicamente tivemos um avanço muito importante, né, isso foi levado ao STJ, STF, e o Poder Judiciário já decidiu
né, que sim, é possível as pessoas fazerem a alteração. No âmbito executivo, né, então mais na parte administrativa, já é possível que as pessoas trans que se reconheçam então como homem ou mulher, elas podem lá fazer a alteração de gênero no documento e ter reconhecido aí a sua personalidade que ela mesmo reconhece. Então isso já é muito mais fácil do que foi no passado. Acho que essa questão documental, burocrática, ela já foi resolvida, pelo menos em boa parte, né? É possível ainda que essas pessoas trilhem um caminho bastante complexo, esse caminho ele já existe. Às vezes há necessidade de um advogado, alguém para auxiliar, para conseguir fazer isso. Mas no âmbito administrativo, essa pessoa já consegue fazer. O grande problema, me parece, que está em relação realmente à participação dela na sociedade, em todas as áreas, como, por exemplo, expôs aí a Maia agora, né? Então, essas questões de compreensão da própria sociedade, de que é um direito dela ser reconhecida como ela se reconhece. Então, acho que a questão administrativa já temos, de certa forma, superado. O grande problema agora é a questão cultural, que precisamos aí de um avanço e me parece que é um pouco mais a longo prazo. Agora, doutor, especificamente sobre essa questão que a Maia trouxe para a gente de não ser, né, aceita ou as pessoas não saberem o pronome correto, como usar, né, nesse emprego que ela comentou, por exemplo. Existe alguma punição para essas pessoas que não se referem à pessoa trans de forma correta? E se a pessoa trans se sentir ofendida, ela pode entrar com um processo? Sim, dependemos talvez de legislação mais específica em relação a isso, mas na minha fala inicial, aquela questão da interpretação, ela pode se aplicar a Maia, por exemplo, o assédio moral. O assédio moral no trabalho, ele é proibido, né? Aliás, há ainda a possibilidade até, embora também dependemos de um avanço legislativo, mas também pode ser considerado crime, né? Dependendo também de interpretação, mas no âmbito trabalhista, o assédio moral ele é algo que ele é repudiado pela legislação. Então, se eventualmente ela for desrespeitada, quando falamos de assédio moral, estamos falando de violação à honra e à imagem da pessoa. E como ela se reconhece, está ligado exatamente à honra e à imagem dela. Quando as pessoas a desrespeitam, sejam os próprios empregadores quanto os colegas de trabalho, eles sim podem ser punidos, né? E no caso da empresa especificamente, eventualmente ser condenada por um assédio moral e ter aí uma indenização. O grande problema, me parece, Mariana, o nosso judiciário ainda, ele é um pouco, eu diria, modesto nas suas indenizações, né? Então, quando, por exemplo, a Maia sofre eventualmente uma situação de assédio moral no ambiente de trabalho e leva isso ao Poder Judiciário, primeiro que ela vai passar muito tempo discutindo essa questão, é constrangedor ter que estar revivendo tudo isso em uma audiência, por exemplo, e ao final de tudo isso, muitas vezes ela vai ter uma indenização que não me parece que, ou pelo menos é o que eu percebo da maioria dos clientes, não repara exatamente o dano que ela tem. Os valores impostos, eles são baixos. Uma indenização por dano moral, ela tem, em regra, duas características. Um efeito educativo e um efeito punitivo, né? Então, primeiro, a empresa ela deve ser educada para entender que aquela conduta não pode ser reiterada, não pode praticar novamente aquela conduta, né? Por outro lado, tem a questão da punição, e a punição está ligado ao dano que ela sofreu. Muitas vezes você vai pegar empresas grandes, né, milionárias, que vão receber uma indenização, por exemplo, de R$3.000, R$5.000. Não me parece, e aí é a minha interpretação, de que valores como esse tem no seu valor, na sua essência, a natureza educativa. Então grandes empresas não vão se educar com uma quantia irrisória, né, sobretudo em relação ao seu potencial econômico, e também a Maia, que sofreu essa indenização, muito provavelmente não vai ser reparada na sua integralidade. Então esse é um grande problema que, infelizmente, o nosso judiciário, aí fica assim uma crítica a ele, né, de que os valores nesses casos, infelizmente, são muito baixos, e é o que eu tenho visto na prática. Maia, você passou por esse tipo de assédio moral nessa empresa que você trabalhou? Não necessariamente só nessa última, né? Mas em outros locais de trabalho que você passou, ou até mesmo na sociedade, no dia a dia como um todo? Bom, na empresa que eu trabalhei, lá eu era bem respeitada, eu me impunha bastante. Só que eu acabei trocando o nome
Então eu não uso nome social, é o meu nome mesmo, do RG e tudo bonitinho. Mas tinha algumas meninas que, como a empresa fala que ela é inclusiva, elas passaram por este pequeno problema. E por conta que nós estávamos em menor número, com medo de perder o trabalho, muitas delas não falavam nada. A gente até falava, não, tem que falar. Só que quando a gente realmente chegou e falou para a empresa, eles levaram tipo, não, foi só um erro, isso não vai acontecer, não se preocupe. Então foi sempre colocado os panos quentes. Eu acho que o que falta dentro das empresas são capacitação para lidar com as pessoas trans. Então, no cotidiano, a gente consegue ver isso muito bem. As pessoas, elas olham, têm os olhares tortos, mas tudo se passa, porque você não mantém um contato direto com as pessoas que vão no seu dia a dia convivendo com você. Mas na empresa, realmente, eu não passei, mas eu presenciei muitas dessas transfobias. Doutor, o senhor citou anteriormente a falta, né, a inexistência de uma legislação específica para, como a Maia disse, a transfobia, por exemplo, né, que abarque aí uma série de questões e, nesse caso, ela, a Maia ou qualquer outra pessoa transexual poderia acionar essa lei caso se sentisse lesado em algum momento, como acontece com idosos, como acontece no caso de racismo, que existem legislações específicas punitivas. Exato, exato. Infelizmente não temos essa legislação, seria importante. Eu acho, aliás, que não é apenas a legislação em si. A legislação ela é uma das formas. Como eu disse, a Maia ela não quer ter que discutir essa questão no judiciário. Eu acho que o Poder Executivo poderia pensar, talvez antes da própria legislação, ou em paralelo a isso, políticas públicas educacionais. O que a Maia expôs para a gente aqui é uma questão muito mais cultural, né? E sobre dois aspectos eu penso aqui, né? Primeiro, das pessoas, ao avaliarem, elas se colocando no mercado ali e se impondo, dizendo, ó, eu sou mulher. Então as pessoas têm dificuldade, do ponto de vista talvez educacional, de compreenderem esses direitos que a Maia tem, por exemplo. Por outro lado, você vê que a Maia contou aqui pra gente que ela utilizou lá na empresa o nome de RG dela, né? O nome de batismo ali. E isso acontece, às vezes tem coisas que passam em que a gente acha que não é assédio moral, mas essas imposições veladas, elas também sim podem ser consideradas assédio moral. Veja, eu não preciso esconder, por exemplo, o fato de que eu sou casado, né? Ou de repente trabalhar uma situação diferente como essa. Por que que no caso da Maia teria que ter algo específico em relação a ela, a como ela se reconhece, para dizer, por exemplo, no ambiente de trabalho que o nome dela é este ou aquele? Então, é um obstáculo que ela tem que passar que não deveria ter. E se existe, talvez estaríamos aí sim diante de um assédio moral, talvez estruturado, né? Que não é só aquele que acontece de forma direta, mas também de forma estruturada. Então, sim, eu acho que precisamos de legislação específica para corrigir e punir todas essas situações, mas não me parece que é suficiente. Eu acho que isso é uma discussão muito mais séria, muito mais profunda, e a solução está muito mais ligada à questão educacional da nossa sociedade do que apenas a punição em si. Maia, você percebe, você concorda, né, com isso que o doutor trouxe para a gente, de que antes, então, da penalização, é necessário ter esse diálogo, essa conscientização da população como um todo, acerca dessas questões, do que é, né, o transexual, como ele pode ser, ou como ele deve ser chamado, né, o que é você ter um preconceito, né, quanto você não se dirigir com o gênero correto, isso afeta, né, aquela pessoa. Você acredita que ainda há um desconhecimento, né, uma falta de cultura, uma falta de educação da sociedade como um todo nesse tema? Sim, eu acredito que nós viemos de um emburrecimento, né, na nossa lei. Porém, está tudo revoltando agora, tudo voltando teoricamente ao normal, e eu acredito que as coisas vão se caminhar. Eu sou formado em educação física, então eu acho que a base de tudo é a educação. Então, passando isso nas escolas e mostrando realmente
como se deve ser tratada uma pessoa trans, que não tem a diferença nenhuma, que você tem que respeitar a pessoa pelo que ela é, e simplesmente, puramente isso, eu creio que é um passo bem grande que a gente tem que dar. É difícil, por conta que ainda nós não estamos estruturados para isso, porque tudo que é diferente, a gente tende a excluir. Então, ainda é muito penoso esse passo. E qual é a principal dificuldade que você sente hoje, quando, no seu caso específico, que está em busca, né, de uma recolocação profissional? Qual que é o principal entrave que você percebe na hora de conseguir uma vaga? Grande parte desse entrave, como eu falei, é reajustar os documentos. No caso, eu já fiz, já retifiquei meu nome, tudo bonitinho, porém, eu tenho que levar um documento para o Conselho Regional de Educação Física, que é o CREF, mas esse documento ele tem que ser fornecido pela faculdade. A faculdade só vai me fornecer esse documento quando eu solicitar um outro documento com um nome antigo, do qual ele já não tem mais, para que eu possa fazer uma solicitação de um novo nome. E aí, para que eu possa levar ao CREF fazer isso. Esse é um dos grandes problemas. Um outro impasse muito grande hoje é eles terem essa consciência de que conseguimos fazer qualquer coisa, porque sempre vai gerar aquele, assim, ela vai destoar muito, não, esse não é meu perfil da empresa. Muitas empresas têm isso. Você não tem a cara da empresa, você não é o perfil da empresa. E aí a gente fica naquela, e qual que é o perfil? Eu me formei para isso, eu estudei para isso, eu estou aqui, eu estou pronta para trabalhar, e qual que é o problema de me dar oportunidade? Então, muitas coisas são faltas de oportunidade que as empresas têm para nos dar. Doutor, falando, né, pegando essa fala da Maia, quão importante se torna, então, um projeto de lei que pune as empresas que não deem esse espaço, justamente para pessoas transexuais, né? Porque foi o que a Maia disse. Qual é o padrão da empresa, então? A grande questão é a subjetividade, né? Nas entrevistas, por exemplo, que eu imagino que a Maia passou. Disseram que ela não se encaixa ao perfil. Mas como que é esse perfil, né? A punição ela é muito importante, mas seria talvez interessante, como me parece, já existem 2 projetos de lei que acho que estão parados na Câmara dos Deputados, federal, no caso, discutindo essa questão. Então, vagas, as empresas devem ter um mínimo de vagas disponíveis para as pessoas trans, transgênero, negros, e há também, nesses projetos, não me recordo agora os detalhes, mas outras minorias também que são incluídas aí. Então, talvez a punição é importante, mas a inclusão seja talvez um aspecto importante para ser observado. As empresas devem observar um mínimo de pessoas que elas deveriam preencher nas suas vagas, né, de pessoas transgêneros e tudo mais. Quando ela é submetida a uma entrevista e dizem qual é o perfil, é sempre muito complicado aplicar a punição, porque o empregador ele tem, sim, como todos os empregadores têm, o direito de selecionar a partir de uma necessidade sua ligada a comportamentos, qualidades, skills e tudo mais. Então, é um direito, sim, da empresa selecionar, e aí fica sempre no subjetivismo, onde que de fato ela está violando, não está contratando, porque a Maia, por exemplo, é transgênero, ou é realmente por uma questão, uma característica de habilidade dela. Fica sempre muito difícil de tatear isso. Então, a obrigação de ter vagas mínimas já é um início. Né? Já é um início. Políticas públicas de conscientização seria talvez também uma outra situação. E eu acho que isso no longo prazo, né, médio e longo prazo, é possível que resolva. Mas, sim, eu acho que políticas de inclusão com vagas mínimas seria fundamental. E sem sombra de dúvidas, todas as vezes que houver violação, deve ter punições e punições severas, né, para que a sociedade compreenda como um todo que isso não pode acontecer. Maia, problemas como esse que você trouxe para a gente agora, que você tem enfrentado, né, junto à universidade em que você se formou, de não conseguir, então, esse registro que te torna apta efetivamente,
outras centenas, né, de pessoas também, milhares transexuais, passam pelo mesmo problema e muitas vezes não só esse, né, doutor? Porque a Maia é um retrato de uma pessoa que infelizmente não é a maior parte, porque a Maia conseguiu essa escolaridade, ela conseguiu formar a família dela, ela conseguiu o nível superior. E a gente sabe que, infelizmente, não é a maioria, né, das pessoas transexuais, justamente por todas essas barreiras, né? Primeiro do mercado de trabalho, depois da escolaridade, por essa questão do documento, do nome social, de aceitar ou não. Então, Maia, a escolaridade também se torna, em algum momento, aí, não, claro, no seu caso, que conseguiu concluir o ensino superior, mas para outras pessoas trans? Sim, com toda certeza. Como eu falei para você, educação é a base de tudo. Eu vejo muitas meninas tendo evasão da escola por conta que elas não aguentam a pressão da sociedade. Os professores não sabem lidar, eles não respeitam o nome social, os colegas de classe são... Vamos deixar um assunto à parte. E tudo isso vai gerando sérias consequências qual que é o foco das meninas? O que elas vão fazer para sobreviver? A única coisa que resta é ir para a rua. E aí nós ficamos à margem da sociedade em um período onde a vida de uma mulher trans hoje em dia se dá aos 35 anos. Então, imagina você viver, crescer, se entender e se aceitar como uma mulher trans e saber que sua expectativa de vida é apenas até os 35 anos. Hoje eu tenho 34 anos, ano que vem eu faço 35 e fico imaginando, meu Deus, será que é hoje? Será que é amanhã? Eu sei que a minha realidade é diferente por conta de vários aspectos que eu não estou à margem da sociedade, mas eu fico me perguntando, será que eu volto? Meu maior medo hoje é os meus filhos sofrerem preconceito e transfobia por minha causa. Eu acho que isso é o que mais me deixa com medo hoje, realmente. É mais por eles e não por mim. Porque eu sei me defender até uma certa parte, mas isso me deixa muito preocupada hoje. E aí você trouxe também uma questão muito importante, né? Que é a questão de você ser uma mulher trans e ter filhos, né? Que também é novamente, né, mais um espectro... Foge totalmente do padrão. Foge do padrão e vem esse medo que você disse. Os seus filhos, em algum momento, já sofreram por conta disso? Por exemplo, quando você leva na escola, quando você vai numa reunião de pais, né, quando tem as atividades ali comuns? Não. Eu não sei, após nós virarmos as costas, se tem alguém que fala, alguma coisa que fala. Porém, até o momento, meu filho está com 12 anos, ele tem um déficit intelectual, ele tem um problema de déficit intelectual, então ele tem 12 com uma mentalidade de uma criança de 8 anos. Ele não entende muito bem, ele entende que a mamãe está levando ele na escola e simplesmente isso. A minha filha ela tem 3 anos, então tudo é a mamãe, e até hoje, graças a Deus, os professores, os mestres que nós pegamos para dar aula para eles conseguiram lidar muito bem com isso e respeitar cada ponto de vista. Neste aspecto, até o presente momento, e espero que nunca aconteça isso, os meus filhos não sofreram nenhum preconceito, do qual eu morro de medo. E aí sim, aí mais uma vez vem o que o senhor aponta, né, doutora? É a educação, mudar a cultura, mudar a visão da sociedade, até porque aí deixa de ser a Maia o principal, ou o foco apenas da violência, né? Mas todo esse círculo familiar dela, né? Os filhos, o marido e quem mais esteja no entorno. Exato. E a Maia tocou numa questão interessante, né? Que as meninas, então, têm uma expectativa de vida até 35 anos, e ela usou um termo que isso realmente é muito característico, de que as meninas vão para a rua. Há estudos que indicam que 90% das mulheres trans, elas acabam indo para a prostituição, porque não conseguem encontrar no mercado de trabalho uma colocação. Então isso é muito triste, está muito ligado a essa questão que ela trouxe, né, da mortalidade tão cedo, né? E realmente é algo que o poder público precisa urgentemente pensar, precisa resolver, porque não é possível, né? 90% dessas mulheres elas vão para prostituição e
enfim, precisam de uma solução, precisam. E aí eu fico pensando também em outras questões, né? A Maia falou, por exemplo, da questão dessa mortalidade e os benefícios previdenciários, né? E a aposentadoria, por exemplo. Então, assim, existe muita coisa para se pensar, muita coisa. O próprio INSS, enquanto instituição pública, né? Como que ele vai... por exemplo, quando a Maia quiser se aposentar, né, hoje ela já pode fazer esse cadastro no sistema, né, do próprio INSS e considerar ali o gênero dela como mulher. Mas se hoje o INSS ele concede benefícios via robô, ou muitos dos benefícios são concedidos via robô, mas quando isso for para um analista, né, vai ser concedido dessa forma. Então são problemáticas que são novas ainda, são recentes. O nosso Poder Judiciário não tem muitas decisões nesse sentido. Aliás, eu tenho uma colaboradora que fez uma advogada também incrível, ela fez uma tese exatamente em relação à aposentadoria das pessoas transgênero e como foi difícil para ela conseguir, por exemplo, conteúdo jurídico para poder subsidiar a sua tese. Então, também não tem muita coisa, tanto no âmbito de estudos científicos, jurídicos, né? E é uma problemática da sociedade como um todo. E é aí, exatamente aí, que está a necessidade da participação do Estado. Porque, veja, Mariana, o Estado, ele não existe para si, né? Mas ele existe para regulamentar o nosso convívio social. E se a Maia, dentro desse convívio social, está tendo problemas, né? Ela aqui como referência de um monte de pessoas que estão sofrendo o mesmo problema, precisa sim o Estado vir trazer políticas de educação e tudo mais. Agora, é como a gente trouxe, né? O perfil da Maia ainda é um perfil muito fora da grande maioria das pessoas, das mulheres trans, como ela mesma disse. Né, essa questão também da expectativa de vida de 35 anos, ano que vem a Maia completa então 35 anos. Agora, imagino que você seja também um modelo, uma inspiração para grande parte dessas meninas, né, Maia? Até por todo esse núcleo familiar, até por essa formação profissional, por toda essa... Né, você completou o ciclo que grande, né, a minoria consegue, né? Sim, a gente brinca até que a gente é o verdadeiro comercial de margarina, que é a mamãe, o papai e os 2 filhinhos. Muitas meninas que a gente conhece falam assim, nossa, meu sonho é fazer a faculdade, meu sonho é ter filho, meu sonho é ter um marido, mas é muito difícil já quando você não tem um estudo, para alguém te dar uma oportunidade de você simplesmente crescer no mercado de trabalho, seja como um gerente, seja como um operador de caixa. As pessoas não estão acostumadas a aceitar os desejos delas. Então, é muito difícil para uma mulher trans ser assumida por uma outra pessoa. Logicamente vai ter, não estou generalizando, meu marido está aqui para comprovar isso. E um outro passo, é muito difícil entrar numa fila de adoção. Quando homens gays, mulheres trans, pessoas da sigla LGBTQIAP+, eles entram numa fila de adoção, para eles é destinado às crianças com deficiência, as crianças que, digamos, entre aspas, estão à beira da sociedade, que ninguém vai querer ficar com elas. Nós tivemos, não sei se foi sorte, se foi o destino, nós pegamos o Ítalo, ele tem um déficit intelectual, que nós estamos tratando, procurando meios, para que ele possa ter uma vida futura, uma vida adulta, basicamente normal. E a nossa filha, a nossa pequena, de 3 anos, ela veio sem nenhuma sequela. Então, assim, está mudando, mas ainda é muito lento esse pensamento que ainda o jurídico tem, que famílias formadas de LGBTs têm que ficar com determinadas crianças. E você não escolhe filho. Seu filho vai ter deficiência, seu filho não vai ter deficiência, ele vai ser branco, ele vai ser preto. Então, é uma coisa que não se escolhe. Muitas vezes a gente estava na fila de adoção, a gente via casais sendo chamados e falando assim, não, mas essa criança é muito pretinha, ou essa criança é muito velha. Então, há aquela escolha de famílias. Então, isso é muito complicado ainda.
o que o jurídico tem que entender é que ele não tem que procurar um filho para aquele pai, ele tem que procurar uma família para aquela criança. Então, isso ainda é um passo que ainda está se dando, mas ainda muito pequenininho. Doutor. Felizmente é triste, né? Do ponto de vista legislativo, essa seleção ela não pode, né? Essa seleção não pode acontecer. O critério ele não pode ser, você vai ficar com determinado tipo de criança e você com outro. Não, essa escolha ela é proibida. E se isso acontece às claras, e aí fica para a Maia e para todos que estão nos assistindo aí, se algo nesse sentido fica evidenciado, deve sem sombra de dúvida ser denunciado, tá? Sobretudo para o Ministério Público, né? Que é quem tem que tomar aí a ação e coibir esse tipo de situação, porque não pode ter critérios de escolha, como a Maia disse, encontrar uma criança, uma família para aquela criança. Esse é o objetivo da legislação e não selecionar. Agora, Maia, voltando para aquela questão da escolaridade, né, que você falava, que como você mesmo colocou, a escolaridade que traz uma série de outras questões, né, que impedem com que essas mulheres trans cheguem a uma vida adulta, a uma vida autossuficiente, né, essa falta dessa educação, né? O que você observa como principal impeditivo, até para essa pessoa chegar no mercado, eu acredito que ela precise de uma educação, aí um nível, não um nível superior necessariamente, mas talvez um nível básico, né? Muitas vezes um nível fundamental. E qual é o principal entrave, Maia, que você observa? Olha, a educação, como a gente já tinha falado, ela impede muito, mas se você não tem uma base legal em casa, isso, por mais que você queira estudar, por mais que a escola te ajude, você não vai conseguir. Além de muitas meninas terem evasão da escola, essas mesmas meninas, elas não tinham apoio em casa. E aí, vai para casa de uma amiga, e aí acontecem sérias coisas. Então, uma base em casa dessa educação que a gente fala entre a população mesmo, pai, mãe, tio, tia, primo, vizinha, ela é muito impeditiva de um crescimento para a sociedade. Então, as meninas, não é só por conta da educação, não é só por conta que ela não estudou, mas é por conta que ela foi negligenciada afetivamente. Então, aí a gente já entra em um outro aspecto da impedição de uma pessoa trans se formar, ter um emprego, construir uma família. Isso vai um pouco mais além, é mais da base familiar, não está pronta nem preparada, porque a sociedade ela já exclui, como eu falei, ela exclui o diferente. Então, como é que a gente vai lutar contra isso se a gente não tem armas? A gente simplesmente aceita e fica naquela. Eu vim fazer a transição no meio da pandemia, da segunda onda da pandemia. Uma porque eu não me entendia e outra porque eu sabia que se eu fizesse essa mudança, essa minha aceitação, antes disso, eu não teria nenhum apoio. Porque eu nasci e fui criada em um meio de pessoas da congregação, onde o ensinamento religioso ele é muito forte e pesa muito. Então, hoje nós temos um bom convívio com a minha família, mas é por conta que eu tive uma liberdade financeira, eu consegui me bancar sem ninguém poder falar nada. Então, essa parte de educação, ela vai mais no esteio, na base da família, que aí tudo vai se crescendo. Doutor? No caso, dentro disso que a Maia falou, é importante, né? Quando acontece a sugestão, né? Quando acontece esse tipo de violência, é importante, talvez, Maia, denunciar, né? Seja para o Ministério Público do Trabalho, tá? Então, são algumas possibilidades de denúncia que o trabalhador tem, né? Então, eventualmente, o Ministério Público do Trabalho pode, em relação àquela empresa que faz isso de maneira contumaz, ser punida ou pelo menos investigada, se pratica de fato essa situação. Os sindicatos, de alguma forma, também podem ajudar o trabalhador, tá? Isso pensando enquanto órgãos de representação e a própria pessoa, né? A
própria pessoa entrar com um processo judicial trabalhista. E esse processo judicial trabalhista, ele pode ser proposto, inclusive, se a pessoa não trabalhou na empresa, né? Então, se houve ali no processo de seleção alguma situação que configura esse preconceito, né, esse desrespeito, isso pode sim, pela própria pessoa, ser levado ao Poder Judiciário, né, para conseguir a reparação do dano. É sempre muito difícil, como eu disse, né, porque há uma subjetividade nessa escolha. Então, é importante que a pessoa consiga, de fato, colher provas, testemunhas, eventualmente até gravar. Tá? O STF já tem uma decisão de que a gravação entre partes ela pode sim ser utilizada como prova em um processo. Então, se são instrumentos hoje permitidos, frente a violências como essa, devem ser utilizados para coibir que situações como essa aconteçam. Maia, que mensagem você deixaria aqui para a gente finalizar quem assiste esse programa? Meninas, nunca desistam. É difícil, é duro, o caminho é árduo, mas vai valer a pena. A única coisa que eles não podem tirar da gente é o nosso conhecimento. Então, vá atrás dos seus sonhos, independente de onde eles estejam. Acreditem em vocês e construam a sua família. Não levem simplesmente porque é pai ou é porque é mãe, essa é minha família. Família é quem a gente escolhe, quem nos dá amor, nos dá carinho e nos aceita. Essa é a nossa família, a nossa base. Doutor, suas considerações. É muito complicado agora, em 2023, estarmos aqui discutindo ainda situações como essa, né? A Declaração dos Direitos Humanos, ela traz na sua base o respeito, né, às dignidades e às diversidades. A nossa Constituição, que ela é de 1988, ela também traz ali como cláusula pétrea, né, também o respeito à dignidade e à diversidade. E hoje, aqui em 2023, ainda estamos discutindo situações como essa, e agora, recentemente, que a Maia, por exemplo, conseguiu tirar a sua documentação de forma administrativa, sem depender do Poder Judiciário para isso. Então precisamos evoluir, seja na questão educacional, conceitual, né, e até punitiva. Então é importante que o poder público, e aí o poder público ele está em 3 esferas, e as 3 precisam agir juntas, né? O poder legislativo, criando legislações inclusivas e repressivas, né? Então punitivas, precisa disso. Precisamos do Poder Executivo, criando políticas públicas de educação e de forma geral para a inclusão dessas pessoas. E também do Poder Judiciário, sendo duro, sendo severo, quando situações como essa são violadas, né, para passar uma mensagem para a sociedade, porque esse é o objetivo do Poder Judiciário, última instância ali do cidadão, quando tem seus direitos desrespeitados. Então é importante que busquem aí Poder Judiciário, né, e que sim, Poder Judiciário ao final, e entendendo que houve ali uma violação, seja um pouco mais duro e mandando uma mensagem de forma geral para a sociedade que isso não pode se repetir, porque não é possível que em 2023 ainda tenhamos essas discussões. Gostaria de agradecer demais aqui sua presença, Dr. Danilo, nesse bate-papo. Maia, muito obrigada por compartilhar conosco a sua história, a sua vivência, a sua experiência e, mais uma vez, parabenizá-la, né, por ter conseguido avançar tantas etapas e que muitas outras ainda sejam avançadas. Muito obrigado, eu que agradeço. E, assim, espero não ser citada como a Maia, mas ela também conseguiu. É isso. Muito bem, Maia, doutor, agradeço demais também, claro, a você pela sua companhia e pela sua audiência e até o próximo programa.